Boa tarde a todos, né? Muito obrigado por aguardar. Agora é 2h11. 2h11 aqui em Brasília. E se vocês me permitem, eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, diante de Ti, eu quero agradecer a Deus por cada um que está aqui presente. Agradecer a Deus por essa casa que Deus me deu com todo carinho, né? Não é para me gloriar, mas sim para exaltar o Seu santo nome, para trabalho, Senhor Jesus. E que cada um que estiver aqui presente nesse evento, que saia tocado, não seja que as palavras que vai sair da minha boca, que eu estar liberando aqui, que seja tocado em cada um que está aqui presente, em nome de Jesus. Pai, Tu és maravilhoso, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Amém? Pessoal, eu quero falar para vocês que existe 2 grupos de pessoas. No mundo sempre vai existir 2 grupos de pessoas. Um que ele entra em ação. Deixa eu tirar esse óculos aqui. Ele entra em ação e jejuma, ora e se humilha e faz as coisas acontecer. E as coisas acontecem ao seu redor. Outro não. Outro, pelo pequeno desafio que encontra na vida, ele para como se fosse uma barreira, ele desiste daquilo que ele queria da vida dele, mas por falta de insistência, falta de realmente fé, ele abandona algo ou alguém, alguma coisa que ele estava realmente afim e não consegue. Para nós entender que existem esses 2 grupos de pessoas, eu quero estar passando para vocês 2 histórias, que eu gosto muito dessas histórias, e quero passar para vocês essa história. Essa história é uma história que chama Menino da Meia Vermelha. Era um garoto que ele dedicava muito ao estudo, ele estudava bastante, mas na hora do intervalo ele estava fora dos outros coleguinhas, né? Como se ele estivesse procurando alguma coisa, como se tivesse perdido algo, ele estava procurando algo. E foi um dia, os coleguinhas dele, sempre os coleguinhas deles malhava dele, zombava dele, porque que ele usava sempre essas meias vermelhas. E aí ele deparou que os coleguinhas cercaram ele, né? E aí disse: coleguinha, por que você sempre usa essas meias vermelhas? E ele, sem nenhuma preocupação, sem vergonha nenhuma, e ele chegou, falou, disse: por quê? Ano passado eu completei ano, e a minha mãe colocou essas meias vermelhas em mim. E eu retruquei, eu chorei, eu reclamei realmente. E ela disse que ia levar eu no circo, e que se por acaso aquilo era como se fosse um sinal de alerta, por acaso se ela perdesse ele no meio da multidão, ela ia olhar para o chão, perceber que o menino alguém que estava usando meia vermelha, era filho dela, e ela pegava e levava ele de volta para casa. Aí os coleguinhas dele: mas você não está mais no circo, você está numa sala de aula, você está estudando. Aí ele disse: é porque minha mãe abandonou a nossa casa, e eu sempre vou usar essas meias vermelhas que um dia que ela passar por mim, perceber que sou eu, ela me leva de volta para casa. Ou seja, essa história é só para nós refletir o quanto no mundo de hoje nós temos menino das meias vermelhas. Quantos filhos que eles se sente abandonado, ele se sente como se não tivesse mãe nem pai dentro da própria casa.
Quantos filhos, pessoal, que eles andam tristes, deprimidos, e você não sabe por qual motivo que ele vive, aquele menino, aquela menina que é triste, deprimida. Como se estivesse procurando alguma coisa, como se estivesse chamando a atenção de algo, de alguém. Igual ele estava chamando a atenção da mãe dele, chamando a atenção dos coleguinhas dele, que ele tinha perdido a mãe dele. Então, eu pergunto aqui, eu sei que aqui só tem homem, pais, né? E quem é que é pai aqui? Quem já foi pai? É o pai? Você não? Então, eu sou pai de 3 filhos. Então, quem é pai aqui vai deparar com essa situação. Quantos pais, quantas mães que não têm tempo de bota a bolsa chega lá o pai, por exemplo, chega do trabalho, igual eu chego do trabalho, né? E muitas das vezes não tem tempo de você estar brincando com os filhos. Não tem tempo de você se enrolar no tapete, no sofá, na cama e brincar. E por quê, gente? Aquilo ali, cara, é se sentir. Ele se sente, quando você está brincando com seu filho, ele se sente feliz. Então, os meninos hoje em dia, os pais hoje em dia, a mãe hoje em dia, é o trabalho. E não tem tempo de estar brincando com os seus filhos. E eu tenho 3 filhos. E 2 dele, né? Ele deparou com, não sei se você já ouviu falar, TDAH. Então, hoje em dia está na moda. Depois, todo mundo hoje em dia é TDAH. Autismo também. Então, o que acontece, pessoal? Esses 2 meus filhos, que eu que eu deparei que ele tem TDAH, um deles, eu já tem um bom tempo, né? Eu invisto ele muito nele mesmo, com remédio, com médico, com um psicólogo, com tudo mesmo. E eu deparei, assim, eu peguei ele, cara do céu, vou te contar, muito desafiante mesmo. Ano passado, o tema do mês das mães foi qual é a linguagem de amor do seu filho. E eu, por investir nesse tema, eu fiz com os meus filhos, descobrindo qual é a linguagem de valorização dos meus filhos. Aí eu descobri que o dele, né? Vamos dizer o dele, que era tempo de qualidade e presente. Porque existe 5 linguagens de amor, né? E então ele é presente e tempo de qualidade. Quando eu descobri essa linguagem de amor dele, eu comecei a investir nele. Eu ia com a pipa, ia soltar a pipa com ele. Eu ia brincar de bola com ele. Eu ia andar de bicicleta com ele. A Silvia ia para o colégio de pés e vinha com ele de skate, que ele gosta muito de andar de skate. E aquilo ali, ela comprava um picolézinho, eu saía com ele também, comprava um picolézinho, fazia alguma coisa com ele. E aquilo ali, cara, ele passou o ano todinho maravilhoso. Quando foi esse ano, que vem férias, vem isso, e quando você, igual agora o irmão chegou agora falando, quando você relaxa, quando você nem esquece, você relaxa um pouco, aí não faz essas atividades, ele começou a me chamar a atenção, igual o menino da minha vermelha. Cara, toda semana eu tinha problema nele no colégio, toda semana. E aí eu liguei pro psicólogo dele, disse, cara, tá acontecendo isso no colégio, tá acontecendo isso no colégio. Aí ele disse, faz isso, faz aquilo. E eu fazia, quando eu fazia, cara, aí que piorava as coisas mesmo. Aí, como para vocês, eu decidi ter filho.
Foi uma coisa, uma decisão minha. Eu digo para eles, primeiro eu amei vocês para depois vocês me amarem. Então, primeiro eu fiz o projeto, digo, eu quero o meu filho assim, assim, assim. Deus me deu mais ainda, me deu mais do que eu pedi a Deus, Ele me deu. E aí eu disse, eu vou procurar o que está acontecendo com o meu filho. Aí eu liguei para uma psicóloga, liguei para um psicólogo, liguei para outro, liguei para outro. Aí eles disseram, faz isso, faz aquilo, faz... Aí quando foi uma delas, disse, você está dando tempo de qualidade para o seu filho? Aí eu disse, poxa, caiu uma ficha, como se eu tivesse cego assim. E aí eu, como se tivesse umas escamas assim, caiu assim, essas escamas assim, de, poxa, é isso, cara. Ano passado eu tive todo o projeto, fiz todo o projeto, porque não é fácil. Gente, não é fácil criar filho, ainda mais 3, se você dá tempo de qualidade. Tem gente que diga assim, quem não conhece, o que é tempo de qualidade, Inácio? Se eu fosse um pai que não conhecesse essa linguagem de amor, eu dizia assim, eu pego ele no colégio todos os dias, eu levo ele para o colégio, eu abraço, eu dou a benção, eu faço oração com eles durante a noite, eu pergunto, quando eu chego de casa, eu pergunto como foi o seu dia, qual foi o meu melhor horário, qual foi o seu desafio, eu já faço tudo isso, mas como eu sabia que tempo de qualidade é você individual, é igual eu estou aqui com vocês, eu quero agradecer cada um de vocês aqui, que vocês estão tendo tempo de qualidade comigo, é um privilégio, vocês deixaram tudo para trás, todo mundo aqui tinha algo para fazer, todos, entendeu? Então deixou esse tempozinho aqui, tirou esse tempozinho. Então eu quero agradecer cada um de vocês, que isso é tempo de qualidade com a pessoa, com o próximo. Então eu não estava tendo esse tempo de qualidade com ele, eu e ele, porque quando você está 3, você dá por atacado, mas quando é você e ele, não, ele vai se sentir assim, pô, meu pai deixou tudo para brincar comigo, eu tinha outras coisas para ele fazer. Ele percebe isso, ele sente isso, deixou o celular. Qual é a mãe que tira o celular, deixa o celular na casa, deixa tudo e vai andar com seu filho, vai jogar bola? A maioria, hoje eu tenho um prédio lá ali, eu vejo os meninos andando, o menino andando aqui, a mãe ou o pai no celular, com outra pessoa que não tem nada a ver com o filho. Ele está tendo tempo de qualidade com o filho? Não está tendo tempo de qualidade com o filho. Tempo de qualidade com o filho é você andar com ele, meu filho, e aí, como foi a semana? Como foi o seu dia? Como é que está tendo? Como é que meu pai está? Então, você conhecer seu filho. Então, a maioria de hoje... Então, quando ela falou isso, Inácio, você está tendo tempo de qualidade com o seu filho? Eu comecei a investir no tempo de qualidade com ele. As coisas mudaram. Então, gente... é algo que muitas das vezes tem gente que... E tempo de qualidade é importante. Se você sabe a linguagem, você pergunta para o outro aí, se você sabe, você conhece a linguagem de amor do seu filho? Se conhecer a linguagem de amor do seu filho, investe mais naquela linguagem. Todas elas, a gente transita em todas elas, mas mais na linguagem de amor do filho. Por quê? Por exemplo, tem gente que é palavra de afirmação. Se o filho é palavra de afirmação e você fala palavra de maldição com o filho, você não faz nada que presta, você não vai ser... Cara, aquilo ali vai ser uma tragédia na vida dele. Então, se o filho seu é palavra, é toque físico, e você fica beliscando o menino, aquilo ali é uma tragédia pro resto da vida, puxando a orelha. Então, cara, é importante. Pergunta pro irmão aí, do vizinho, e pergunta: você sabe a linguagem de amor do seu filho? Porque se não souber, gente, se procura, porque é muito importante você saber a linguagem de amor do seu filho. Porque é como se você colocasse gasolina. Eu tinha uma Mercedes, e essa Mercedes ela tinha tanto gasolina como a diesel. E eu coloquei ela sempre, eu completava ela no... Não, o ano dela tinha tanto a gasolina como a diesel. É igual uma Hilux. Tem Hilux a diesel e tem a Hilux a gasolina. A minha era gasolina. Aí o cara chegou, eu parei numa bomba que eu sempre costumava abastecer a diesel, a caminhoneta.
Eu fui lá e na bomba o cara botou dízimo. Eu fui embora. Cheguei só aqui em casa, que é na 310 aqui. Eu cheguei na 709. Quando no outro dia que eu peguei o carro, só fumaceiro. Não, pegou, mas eu não andou mais de que 50 metros. Aí quando eu liguei pro camarada, que depois que eu fui descobrir. Não sabia. Depois que o mecânico lá que falou. Então o que é que eu quero falar para você? Quando você tem um filho, que você está investindo na linguagem de valorização dele diferente, é como se você estivesse colocando um combustível, um diesel, uma gasolina num carro que é a diesel. Então, é a importância de você estar sabendo a linguagem de valorização do seu filho, de amor do seu filho. A outra história que eu quero contar aqui para vocês, pessoal, é uma história bíblica, que está, uma passagem bíblica, na verdade não é história, é uma passagem bíblica que está em Mateus 15, 22, que é da mulher a mulher cananeia. Essa passagem eu tirei ela para o Dia das Mães hoje, o mês das mães, porque eu achei ela muito importante. Por quê? Era uma mulher que onde que eu falo para vocês no início, para nós perceber qual é o grupo de pessoas que nós estamos pertencendo. Aquele que entra em ação, que faz, que jejuma, que ora, que corre atrás, que procura pessoas que têm conhecimento naquela área para ele resolver aquele problema, ou aquela pessoa que geralmente, igual a mãe do menino da meia vermelha, abandona. Então essa é uma mulher que ela chegou para Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim, que a minha filha está possuída, dominada pelo demônio. Aí Jesus simplesmente não deu nem assunto para ela, não falou nada para ela, e ela continuou, ela não desistiu. A palavra de Deus fala que ela continuou, que os apóstolos de Jesus disse: Jesus, faça alguma coisa com essa mulher, porque ela está nos atrapalhando, ela está chamando a atenção. Ela está vindo atrás de nós fazendo barulho, ela está chamando a atenção. Aí Jesus chegou para ela e disse assim: eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Aí ela não abaixou a cabeça, ela caiu nos pés de Jesus e disse: Jesus, me ajuda, ajuda-me, Senhor. E Jesus disse: não é justo que eu pegue os pão dos meus filhos e dou para os cachorrinhos comer. A mulher disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Aquilo ali chamou a atenção de Jesus, foi como costumamos falar, que Jesus estava trabalhando sempre a razão, mas chegou nesse momento, ele trabalhou a emoção de Jesus. Ele disse: mulher, você tem muita fé, vai, que conceda aquilo que você quer para sua filha. E a palavra de Deus fala que naquele mesmo momento, a filha dela se curou. Então, eu quero deixar 7 chaves aqui para vocês aqui sobre essa passagem bíblica. A primeira que eu quero deixar com vocês é a confiança. Essa mulher, ela tinha a certeza, a confiança que Jesus era a salvação, era a cura da filha dela. Por quê? A palavra de Deus fala que era uma mulher cananeia, mulher estrangeira, mulher de outro país. Não sabe, a Bíblia não fala, mas uma mulher daquela poderia ela servir outros deuses, acreditar em outros deuses, mas ela confiou que Jesus era a salvação, era o milagre para a filha dela. E ela não desistiu. Como ela tinha confiança, Jesus trabalhou a emoção, a razão, calou a boca e continuou no caminho. Mas os apóstolos dela viu e ela perseverou andando atrás dos apóstolos, que
assim como o menino da meia vermelha, assim como tem muitas pessoas aí chamando a atenção, fazendo barulho. Ela continuou fazendo barulho, dizendo Jesus, Jesus. E aquilo ali, o apóstolo incomodou com aquilo ali. Jesus, faz alguma coisa, porque essa mulher está chamando a atenção. Então Jesus chegou, foi onde que ela chegou fazendo barulho, que se você, gente, se você não fazer barulho, se eu não tivesse feito barulho, se eu não tivesse chamado a atenção, o meu filho, muitas das vezes, eu já falei para Deus, digo, Senhor, minha casa serviremos ao Senhor. Então, é só um comportamento que você busca as pessoas certas. Eu vou falar a verdade, eu liguei para 3 pessoas e todas as pessoas tinham bagagem, tinha ideia, realmente conhecia até mesmo eles, para que fulano, faz isso. Eu digo, eu estou fazendo, faz isso, eu já estou fazendo, faz aquilo. Quando foi isso, realmente caiu as fichas. Muitas das vezes, se você não fazer barulho, não persistir, não ter confiança, você não consegue aquilo que você quer na sua vida. Quantas pessoas que vai para a igreja, diga assim, eu fui para a igreja, mas Deus não lembra de mim, porque eu não recebi a cura, eu não sou digno da cura, do milagre, do meu relacionamento com meu esposo, com minha esposa, não. Simplesmente ele não faz barulho, não chama atenção e não recebe a graça. Porque aqui na frente, o que é que vai acontecer? A humildade. Ela teve humildade, gente. Quando Jesus disse assim, mulher, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. O que ela falou? Ela ajoelhou nos pés de Jesus, com o rosto no chão, e disse, Jesus, me ajuda. Então, se a gente não pedir ajuda, muitas das vezes, a gente não consegue aquilo que muitas das vezes você quer para conseguir para a sua vida. Entendeu? Quantas vezes, pergunte aí para os seus irmãos aqui, quantas vezes que se você tivesse pedido ajuda, as coisas tinham acontecido na sua vida? Quantas vezes? Não, cara, tem gente que quer andar sozinho, tem gente que quer dizer assim, para mim, tudo já está bom, mas nada está bom que não possa melhorar. E outros que está ruim mesmo, mas ele não é humilde. Ou se está ruim mesmo, as coisas não estão acontecendo bacana, mas ele não é humilde de dizer assim, eu vou pedir ajuda. Eu quero pedir ajuda. Cara, eu vou falar a verdade para você. Muitas das coisas que acontecem na minha vida, porque eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda. Eu não fiquei com a cabeça baixa. Isso aqui está acontecendo comigo, é porque Deus quer. Porque a maioria das pessoas, ele pede ajuda, ele simplesmente bota a culpa em algo ou em alguém. As coisas não estão boas. Meu filho não está bom. Porque esse menino não sei o quê, esse menino não sei o quê, tem TDAH, tem não sei o quê, tem TOD, que não sei o quê. Cara, você está pedindo ajuda? Você está indo buscar ajuda? Seja humilde e peça ajuda. E a outra passagem aqui que eu quero falar aqui para vocês é a razão e a emoção. A razão é aquilo que você sabe. Aquilo que você realmente tem certeza que aquilo ali é bom para você. Mas muitas das vezes você não faz. Por quê? Muitas das vezes, pessoal, quantos pais, todos os pais sabem que é bom você rolar na grama, na areia com seu filho, passear com seu filho, deixar tudo para passear, para estar com seus filhos. Mas o que ele faz? A razão, eu tenho que trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa casa. Se alguém não trabalhar, as contas não vão fechar. Cara, razão, seu trabalho é razão, mas não trabalha emoção. Você não trabalha. Quando ela trabalhou os dois lados do cérebro de Jesus, você percebeu que ela conseguiu. Quando ela falou, ela chegou, ela sempre estava trabalhando o quê? Jesus estava trabalhando só a sua razão. Quando ela chegou na emoção de Jesus,
ela ganhou a cura. Então, muitas das vezes, pessoal, é necessário você trabalhar a razão e a emoção do seu filho. Então, pessoal, é a razão e a emoção. A razão é aquela que você sabe que seu filho, se o seu filho não se dá bem no colégio, não estudar, não trabalhar, ele não vai ser bem na vida. Mas a emoção é que você tem que brincar com ele. Tem que... Ai, Inácio, o que acontece se eu não brincar com meus filhos? Eu vou falar aqui para vocês, pessoal. Não é eu que estou falando, é a neurociência. A neurociência fala, primeiro, eu quero falar para você a lei da semeadura. Tudo que você planta, vai colher. Não tem como você plantar e não colher. O que eu quero falar aqui para você? Quando os seus filhos estão criança, quando é criança, que você brinca com ele, deixa tudo para brincar com ele, ele na vida adulto, igual minha mãe aqui, eu fiquei preocupado com ela. Quando ela falou aquele áudio, eu fiquei preocupado com ela. Por quê? Eu amo a minha mãe. Minha mãe já deixou tudo para nos dar o que nós precisava e nós estamos aqui hoje para ser homem. Por quê, pessoal? Então, quando esses filhos que nós não demos atenção no futuro, a neurociência comprova que diante de um desafio, o nosso cérebro volta ao passado e vai buscar semelhança com aquilo que aconteceu no passado e vai dizer assim, esse desafio foi bom ou foi ruim? Como foi que eu passei por esse desafio? Se foi bom, ele vai fazer de novo. Se for ruim, ele disse não. Por exemplo, eu não brinco com meu filho agora, no tempo de... Aí quando eu tiver grande, quando eles me humilham, casou e tudo, pai de família, quantos pais, quantas mães que neste momento estão no asilo, estão no orfanato, que o filho não foi, passou o ano todinho, não foi visitar. Aí ela vai procurar o CEP, porque o filho vai procurar, minha mãe nunca se esforçou para brincar comigo, para estar comigo. Ela pegava um celular, dava para mim um celular, botou eu no computador lá, eu fiquei me virando no computador. Eu não sei se você viu falar, pessoal, mas no dia 13, se não me engano foi 13 ou foi 14 do mês passado, de abril, uma menina fazendo um desafio na internet, no desodorante, ela morreu. Por quê? Aquilo ali é falta do quê? De cuidado, falta de carinho, falta de atenção da família. Então, ele vai buscar no cérebro dele, no passado. Será que meu pai, minha mãe, ela se esforçou para dar carinho para mim? Ele não vai dar aquilo que ele não teve. Você só dá aquilo que você tem. Aquilo que você recebeu. Nunca ninguém vai dar aquilo que não tem. Quero falar aqui eu vou falar aqui para você. Sabe quanto tempo que eu faço essa festa aqui? Ele sabe mais ou menos, meu pai de gasto sabe mais ou menos, minha mãe, família tá aqui, sabe mais ou menos. Eu faço essa festa desde quando eu estava na Vila Planalto. É porque eu amo. Eu faço por amor. Eu gastei já muita grana para fazer essa festíssima, grandona. Hoje eu estou fazendo menos, atingindo mais público. E eu vou te contar um negócio. É por amor. Eu deixo aqui uma semana sem fazer nada, só para me organizar minha festa. Eu faço feliz. Porque, cara, é uma coisa que eu tenho. Eu gosto muito, eu tenho muito. Igual eu falo para meus filhos. Eu digo, eu tenho muito amor para dar para vocês. Então, porque eu recebi muito amor. Minha mãe está aqui, presente, graças a Deus. Eu falei para ele, nunca precisei de ficar... de ser para fazer isso, fazer aquilo, sem ficar de castigo, não. Então, gente, eu quero falar para vocês aqui, cada um de vocês aqui, vocês estão porque vocês se consideram, estão aqui porque vocês se consideram. Quantas coisas voltam a fazer que vocês deixaram para estar aqui. Então o cérebro do menino da menina, ela vai buscar na mente quanto tempo que o pai dela deixou tudo para estar dando aquele carinho para ela,
Ela vai dizer, não, vou visitar meu pai não, vou visitar minha mãe não. Quando eu quero que morra, que eu quero ficar com aquele apartamento. Tem quantos pais aí que viu assim, eu vi ele crescer, eu vi ele, peguei nos braços, mas já está 18 anos, aí é debutante, passou o tempo tão rápido, não curti com ela, nem com ele. Entendeu? Aí no dia que ele morre, tem pais aqui que já vi, isso aí já vi, comprovado, que o caixão está aqui, lá no cemitério, aí o advogado está pegando a lista dos bens, porque aí ele morava nos Estados Unidos, outro morava não sei aonde, porque para dividir os bens antes deles viajar. E o cara no cemitério, já o advogado, pra quê? No velório. No velório, o advogado já estava lá pegando a lista, porque o fulano morava nos Estados Unidos, outro fulano morava na Bélgica, outro fulano não sei onde, enfim. Então, aí no dia que vai morrer, pede meu filho vem pra cá, não sei o quê. Mas no dia... Então, gente, por isso que é importante você dar amor, carinho para os nossos filhos, porque no futuro, o que nós estamos plantando hoje, amanhã nós podemos colher. Então, essa é a razão e a emoção. É nós trabalhar a razão, que ele precisa de estudar, e a emoção que nós devemos brincar com ele, deixar ele com as boas memórias. Costumo falar, igual minha mãe sempre viaja comigo, eu falo assim, vamos construir boas memórias. Aí nós paramos no lugar, come no restaurante, nós estamos viajando, come num lugar assim, porque no dia que eles passaram de ônibus, de carro, de qualquer lugar, eu almocei bem ali. Vamos lembrar que eu lembro. Quando eu passo lá em casa, quando eu fui lá com minha mãe outro dia, lá na minha cidade onde morei, eu digo, o jumento caiu bem aqui, ó, ele deitou bem aqui com nós, eu e Deusanira, minha mãe. Então fica aquilo na memória pro resto da vida deles, entendeu, pessoal? Então, é trabalhar a razão e a emoção dos nossos filhos. E por último, é a fé. Pessoal, a fé é você acreditar naquilo que não existe. Eu sempre falo que eu acordo meu filho lá, eu acordo com ele, tenho muita fé. Eu digo, acorda, profeta das nações, você vai ser abençoado, todos os testemunhos, tudo aquilo que você planejar. Igual o psicólogo dele fala, e todo mundo sabe, meu filho é projetado, é TDAH inteligentíssimo. Ele passa, ele projeta uma coisa assim, tão absurda que eu já vou falar para você. É coisa de gente adulta e bem adulta. Então, eu digo, todo o projeto que você está fazendo, que você projeta que faz o mal para mim, me tirando meu sério, vai ser para o bem, vai se transformar em bem em nome de Jesus. Eu quero ver seus testemunhos em nome de Jesus. Tem um cara que ele é muito famoso aí, eu esqueci o nome dele, que ele foi pessoa de rua, foi drogado, mas ele morou com a avó. Mas a avó dele sempre falava, esse menino vai ser um profeta, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai te curar, Deus vai... E ela ia, quando ele sabia onde que ele estava dormindo, abandonado, ela ia levar um cobertinho para ele. E aí ele deu a volta por cima e hoje é profeta no Brasil e no mundo. Então ele disse, foi através da oração da minha avó que hoje eu estou aqui. Então a gente devemos ter fé que os nossos filhos, dependente daquilo que ele está passando, mas se você tem fé, vai ser igual a mulher samaritana, a mulher cananeia. Então, qual é o grupo que nós estamos pertencendo? Aquele grupo que ora, que jejuma, que tem fé, que acredita, que humilha, que consegue, ou aquele grupo que simplesmente, assim como a mulher fez o projeto, abandonou seu filho, saiu de casa. Outro dia, já tem 1 ano e pouco que aconteceu, a menina tinha 3 filhos, cara. 3 filhos, que é uma coisa quase dificilmente é quase impossível você saber da notícia dessa, mas eu conheço bem, que abandonou sua casa. Imagina, a filha, a mulher, a mãe, que 3 filhos maravilhosos, mas ela saiu de casa. Então, quem é? Qual grupo que nós estamos pertencendo? Isso é uma reflexão que nós devemos estar aqui tomando,
essa decisão que nós devemos estar tomando a partir de hoje. Se nós vamos pertencer ao grupo daquele que acredita e vai acontecer, ou ao grupo que simplesmente não luta, não corre atrás e não faz nada acontecer, deixa o tempo passar e bota a culpa ainda no governo, no esposo, no filho, na filha. Não se olha para trás e diga assim, onde que eu errei? Assim como eu olhei para o meu filho, onde que eu estou errando, onde que eu preciso de buscar a cura para o meu filho. Eu sei que é emocional, isso é emocional. Onde que está o erro? Está o erro que você vai descobrir, o erro está em você, porque você não está sabendo liderar com sinceridade. Pessoal, eu agradeço cada um de vocês que você está aqui presente nessa tarde brilhante, essa tarde maravilhosa. Cada um de vocês tiraram o seu tempo, tiraram o seu minha mãe veio lá de Planaltina, muito obrigado, minha mãe. E está aqui para que nós prestigiar. Eu fico muito grato que Deus, cada dia que passa, vai abençoar e multiplicar as bênçãos sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém?